vinho seco, vinho meio seco, vinho suave. Com esta voz de locutor, sou Deco Rossi, o Winetti, o canal que desenfrescalha o vinho, vai explicar para vocês a diferença entre estes três tipos de vinho. Acompanhe! Depois da minha aula de teatro de locução, vamos falar aqui sobre os três tipos de vinho que a gente tem no nosso mercado, gente. Isso é uma coisa que eu quis fazer um tema desse vídeo porque dá muita confusão. Quantas vezes eu já vi pessoas falando que... Tem uma mosca aqui, né? Quantas vezes eu já vi gente aqui falando, Deco, eu queria um vinho, mas que fosse suave. E aí eu sempre pergunto, mas você quer um vinho suave? E aí eu explico de fato a diferença. Qual é a diferença, gente? Não sei. Basicamente, temos três tipos de vinho, isso até por legislação. A legislação brasileira, ela define limites para você ter um vinho seco, um vinho suave, um vinho meio seco. Só que muita gente usa a palavra suave com outra conotação. Então vamos explicar o que é o vinho seco, meio seco ou suave e depois vamos comentar qual é a confusão que as pessoas fazem para que não façam mais. O vinho seco, gente, é a grande maioria dos vinhos que a gente tem em nossas mesas, que a gente está acostumado a tomar. Por exemplo, tem aqui um Bonarda argentino, Colonial Lebres, tem um Oldfield Armador Cabernet Sauvignon. São dois vinhos feitos com vitis vinifera. É o quê? São uvas feitas para fazer vinho fino. São vinhos que são feitos com essas uvas que a gente está mais acostumado. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Bonarda, Malbec, Chardonnay, Sauvignon Blanc e muitas outras. Essas são as vitis viníferas. Tem as vitis labruscas, que são outros tipos de uva, que não são as uvas que a gente está acostumado a tomar como vinho. Esses vinhos que a gente está acostumado a tomar são os vinhos secos, que por legislação tem um limite de 0 a 4 gramas de açúcar. Acima de 4 gramas por litro, ele já entra na categoria de meio seco. Então, de 4 a 25, a gente tem um vinho meio seco. Então é um vinho que já não é tão seco como esses daqui. E eles podem, por exemplo, um vinho de 4 gramas de açúcar por litro é um vinho que é muito próximo ao seco. Já um vinho de 25, 24, já é um vinho que a gente sente bastante o açúcar na boca, mas não vai ser um vinho super doce. Então esses são os vinhos meio seco ou demi-sec, como a gente vê nos rótulos de alguns espumantes, por exemplo. E tem os vinhos suaves ou vinhos doces são vinhos que têm acima de 25 gramas de açúcar por litro. Pela legislação, esses são os vinhos suaves. Só que qual é a confusão que as pessoas fazem? A confusão é que elas usam o termo de suave para identificar um vinho leve, um vinho que não seja de repente tão alcoólico, que não tenha muito tanino, um vinho que não seja muito encorpado, que sejam vinhos talvez mais fáceis de beber. Eu entendi a referência. Então, às vezes as pessoas falam, eu queria um vinho mais suave. No caso, vocês podem falar, eu queria um vinho mais leve, um vinho não tão encorpado, um vinho não tão alcoólico, um vinho sem muito tanino. Mas falar, eu queria um vinho suave, você está dizendo que você quer um vinho com mais de 25 gramas por litro de açúcar, ou seja, você quer um vinho doce. Ah, agora eu entendi! Tecnicamente falando, gente, e até por legislação, essa é a diferença entre os vinhos. Então agora que você já sabe, espero que você possa identificar bem os vinhos, que você gosta, que você não gosta. Você pode gostar do que você quiser. Não tem, eu gosto mais de seco, eu gosto mais de suave, então o que gosta mais de seco tem um paladar mais rico. Nada disso. Então cada um tem o seu gosto, vai tomar aquilo que quiser. Saúde, compartilhem, deem like e até a próxima, gente. Até mais.